Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Restauração da Figueira. A graça e a paz do Eterno Criador esteja com cada um de vocês, sempre nos conduza aos teus caminhos, por intermédio em nome de Cristo. Hoje nós estamos de volta, nós vamos falar sobre a estrela de Renfã. Ela é conhecida como o hexagrama, ou dita também pelos próprios judeus como a estrela de Davi. Nós vemos ela na própria bandeira de Israel, e no qual ela foi designada nos tempos primórdios. Ela foi adorada, há citações bíblicas sobre ela, sobre o seu uso, e as próprias escrituras nos trazem se esse uso era realmente devido ou não. E qual a sua finalidade, qual era a sua primícia, de onde vem esse símbolo. Quem trouxe esse símbolo para o povo de Israel foi o próprio Salomão. Aqui no nosso estudo de hoje nós vamos aprofundar sobre esse tema, pois nós vemos em muitas igrejas, em muitas denominações, em muitos atos políticos, ela sempre é exaltada, colocada de forma imposta, pois nós sabemos quais foram os símbolos que realmente eram usados nos primórdios do povo de Israel. Então vamos ao estudo, pessoal. Essa estrela, ela pode ser denominada como hexágono ou hexagrama. Ela é uma estrela utilizada no ocultismo. Na própria sabedoria de Salomão, nós vemos que existe um livro que é denominado Livro de Salomão ou Goétia. É um livro oculto, ele é dado como um livro proibido que supostamente Salomão teria deixado esse estudo, essas informações dos simbolismos que dominam entidades, que dominam demônios. E o símbolo dessa suposta estrela de Davi, que é a estrela de Renfã, no qual vamos abordar hoje, ela seria um nível supremo sobre essa dominação. Qual o significado dessa estrela de Renfã? A estrela de Renfã era o nome de um ídolo. Ela era um ídolo que foi adorado secretamente pelo próprio povo de Israel na sua trajetória da saída do Egito. Nesse período de 40 anos, ela estava sendo adorada. Ou seja, nós vemos, e eu vou deixar aqui para vocês durante o estudo, algumas imagens que mostram que essa estrela já está presente em várias outras culturas anteriores podemos dizer assim, a própria fundação do povo de Israel. Em culturas e mitologias anteriores, como a do próprio Egito. Então, eu gostaria de já levar para vocês uma passagem que está no livro de Amós, capítulo 5, do verso 25 ao 27. Diz o seguinte: Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Criador, cujo nome é Deus dos exércitos. Aqui nós vemos nessa passagem do livro de Amós o próprio Criador mostrando e se referindo ao povo que eles levaram consigo essa idolatria do Egito durante o período da trajetória deles pelo deserto. Na Septuaginta, o deus Renfã é Ronfa, e a Babilônia é Damasco. Isso é só para agregarmos aqui ao estudo. E eu gostaria também, vou compartilhar aí na tela com vocês, o significado de Quium, essa imagem que é citada no livro de Amós. Quium, ela é derivada do hebraico e significa uma imagem, um pilar.
Provavelmente era uma estátua do deus assírio babilônico do planeta Saturno e às vezes é chamado de Kewan ou Kaiwan, significando estrela. A estrela de Saturno era um deus, o deus da guerra e da luz. Então, aqui nesse estudo, que é fora do estudo bíblico, nós vemos o significado de Kium. Existem alguns estudos cabalistas que dizem que o próprio Kium seria Caim, mas isso nós podemos até abordar futuramente. Não é algo que eu creia que seja válido aqui para nós nesse momento, até porque os fundamentos são bem filosóficos, místicos, próprios cabalísticos. Portanto, quem introduziu essa estrela na adoração judaica foi o próprio rei Salomão. Ele introduziu essa estrela de 6 pontos ao povo de Israel, esse hexagrama. Seria o talismã de Saturno, que ficou conhecido como o selo de Salomão, assim como dito que ele é o principal símbolo da Goétia, essa doutrina, esse poder sobre os demônios. Portanto, as escrituras nos trazem o seguinte: Salomão desagradou ao coração e desagradou diretamente ao que foi demandado a ele, no caso, o Criador. No livro de 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Criador dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirtes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Portanto, nós vemos que Salomão foi um homem que teve muitas mulheres. Para agradá-las, ele edificava a construção desses templos pagãos para ela, mesmo sabendo que o próprio Criador havia o advertido que elas corromperiam o seu coração. Gostaria de dar sequência no mesmo capítulo, 1 Reis, capítulo 11, agora nos versos 6 e 7. Diz o seguinte: Assim fez Salomão o que era mal perante o Criador e não perseverou em seguir o Criador como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Nesse trecho, nós vemos que Salomão, concretizando essa de forma agradável às suas mulheres, ele corrompe a sua aliança com o Criador, e o Criador vê o que ele está fazendo com as suas próprias mãos. É dito e pregado em muitas denominações que sobre a prosperidade de Salomão, e aqui no canal futuramente nós vamos abordar sobre o fim de Salomão. Como foi Salomão no final da sua vida? Qual foi o aprendizado, a sabedoria que ele nos deixou? Desde já eu posso adiantar para vocês, tudo é vaidade. Mas nós vamos aprofundar mais à frente. Então, Salomão estava descumprindo aquele legado que Davi, o seu pai, havia deixado a ele. Ele estava descumprindo a sua honra perante ao próprio Criador no intuito de agradar as suas esposas. Ele construiu abominações, construindo esses templos de adoração. Durante esse período eu vou deixar para vocês algumas imagens que podem corroborar com o nosso estudo, mostrando a vocês como essa estrela de Renfã, no caso a estrela de Davi, já está embutida em várias mitologias, em vários povos antigos, não só no território onde hoje é Israel.
Vamos trazer agora o estudo para o Novo Testamento. No livro de Atos, capítulo 7, dos versos 39 ao 43, diz o seguinte: A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Por quê? Quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com as obras das suas mãos. Alegrando-se. Mas o Criador se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Aqui, nós vemos nessa passagem do livro de Atos o quanto o povo estava sendo contra os preceitos de Moisés, até mesmo duvidando onde ele estava durante o seu período de 40 dias, o qual ele estava na presença do próprio Criador, através de um anjo, mantendo contato para receber os mandamentos. Então esse povo, ele passou sobre todas as ordens de Moisés e cultuaram o bezerro de ouro. Ali estava já nítido a idolatria a Moloque e a estrela do deus Renfã. Aqui eu também vou compartilhar com vocês como, por alguns estudiosos judaicos, seria a bandeira de Israel. No caso, ela teria no lugar da estrela de Davi a menorá, que é o candelabro de 7 pontas. Nós poderemos futuramente em outros vídeos aprofundar no estudo sobre o que ela significa para o povo de Israel, sobre a sua origem. Eu gostaria de enaltecer a cada um de vocês que há sempre a quebra de ordem direta pela própria teimosia do povo de Israel. Gostaria de corroborar com o livro também de Atos, capítulo 7, verso 51. Diz o seguinte: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui Paulo já está dizendo sobre os mesmos judeus daquela época, sobre os mesmos hebreus que estavam ali naquela época. Eles mantinham esse coração incontrito para que não recebessem o Espírito Santo do Criador e permanecesse. Assim como é dito de forma superficial, posteriormente podemos fazer mais um estudo sobre o que é dito pelo próprio Messias, sobre a sinagoga de Satanás. Então até aqui nós vemos essa teimosia do povo em permanecer nessa idolatria. Hoje vemos que ela permanece na própria bandeira de Israel. Vou disponibilizar para vocês a bandeira de Jerusalém, que no caso tem o próprio brasão de Davi, da tribo de Davi, no qual sabemos que o Messias é proveniente dela. Ele é a raiz de Davi, o nosso Salvador. Nós queremos, o intuito aqui é levar a cada um de vocês o entendimento para que não haja idolatria. Nós vamos abordar aqui no canal um vídeo futuro para que possamos mostrar a cada um de vocês o quanto os profetas desde os primórdios têm lutado contra a idolatria, a qual não agrada aos olhos do Pai, ao coração do Pai. Porém, e entanto, eu gostaria de enaltecer aqui uma passagem do Novo Testamento que está no livro de Lucas, pois há uma profecia dada pelo próprio Messias, no qual nós vemos que esse povo de Israel, essa primícia de Israel de hoje, dos dias atuais, pois nós cremos pela escatologia, estamos vivendo dias finais.
nós vemos que é necessário que eles aceitem o próprio Messias, e há uma base no livro de Lucas, capítulo 13, do verso 34 e 35, diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor, o Criador. Portanto, aqui nessa passagem nós vemos que o povo ele será quebrantado de coração. Muitos serão salvos. A casa de Israel também será salva. Ela faz parte do corpo do Messias. Assim como vemos alguns que foram quebrantados de coração, como Nicodemos. Portanto, o nosso intuito aqui não é segregação, não é falar mal, nem de forma antissemita. O nosso intuito é mostrar que existe uma verdade sobre tudo isso, que o oculto ele deve ser revelado para que tenhamos discernimento e possamos servir o nosso Rei e Salvador, Cristo, de todo o nosso coração, para que o Criador nos conceda o teu Santo Espírito, nos transforme, nos restaure, que cada um de nós haja arrependimento sobre a idolatria e a desinformação. Por isso, nós cremos na restauração. É a restauração de todas as coisas, assim como dito pelo próprio Cristo, que seremos restaurados e encontraremos a verdade e ela nos libertará. Portanto, eu vou ficar por aqui. Eu peço a cada um de vocês que deixe seu like, se inscreva no canal, comente, para que haja uma interação entre nós. E até mais. Fiquem todos na paz.